se manifestará. Cremos assim, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Aleluia, aleluia, Pai, nós te amamos, nós te desejamos. Tu és o motivo da nossa alegria, Tu és o motivo da nossa busca. Sem Ti nós nada somos, nós estamos famintos pela Tua palavra, nós estamos famintos por Ti, Jesus. Queremos mais de Ti a cada dia. Aleluia, Tu és o Deus da nossa provisão. A Tua palavra diz que só se nós Te buscarmos, se nós nos humilharmos diante de Ti, o Senhor ouvirá, sarará a nossa terra. Aleluia, Pai, nós Te amamos, Pai. Obrigado porque os Teus ouvidos estão inclinados para nós, para a oração do justo, que pode muito em seus efeitos. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos, podeis assentar. Aleluia. Se buscarmos, Deus se manifestará. Isso é pura verdade, meu irmão. Isso é pura verdade. Dependendo do desejo do seu coração, quando nós estivermos reunidos, buscando a Ele, Ele se manifestará poderosamente. Só depende do coração. O exemplo recente foi o acampamento dos jovens. Um monte de jovens desejosos, buscando o Senhor, acampados no mesmo propósito. Para quê? Para receber mais do Senhor. E o que aconteceu? Relatos de bênção, milagres, jovens sendo restaurados, jovens quebrantados. É isso que Deus quer para nós. Vai depender da minha e da sua expectativa de quando nos reunirmos. Dependendo da sua expectativa ou da minha, a manifestação pode ter um nível menor. Mas se nós desejarmos o mais de Deus, nós estivermos num só espírito, aí a coisa vai ser diferente. Amém? Eu estava meditando no Salmo 119, verso 162. Na NVT diz assim: alegro-me em tua palavra, como quem descobre um grande tesouro. Alegro-me em tua palavra, como quem descobre um grande tesouro. Irmão, isso é profundo demais. Muita gente está aí pelo mundo buscando o quê? Riquezas, tesouros, prazeres. E aqui Deus está falando. A palavra dele é o nosso tesouro. A palavra dele é a nossa riqueza. A palavra de Deus em nós, meu irmão, é um poder que a gente não enxerga, só no espiritual. A palavra de Deus, quando chega um coração arrependido, a gente não consegue ver a transformação que acontece dentro do ser humano. Mas no espiritual, se nós vamos ver como é que vai ser. Nós vamos ter essa revelação. Amém? E eu falei, como você está se alimentando da palavra de Deus? Como nós estamos nos alimentando da palavra de Deus? E eu pensei num restaurante. Eu adoro comer, adoro conhecer novos restaurantes, adoro massa, churrasco. Aqui a gente tem desfrutado disso na igreja, né? Amém? Vem os irmãos aqui que pregam uma feijoada, um caldo mais grosso, um mocotó, né? Tem uns que pregam feijão com arroz. É para todos, a palavra vai alcançar cada um, né? E a palavra o alimento é tipo um restaurante. Quando a gente vai num bom restaurante,
com a nossa esposa, a gente não cria uma expectativa por aquela comida, porque a gente vai comer, a gente não come devagar, degustando cada pedaço de filé ao ponto, meio sangrando por dentro, aquela massa, não, os irmãos, quem não jantou ainda deve estar só imaginando, né? A gente não fica, não gera essa expectativa para ir com a sua, ou eu falo com a minha esposa porque é com quem eu saio, nossa programação é ir para restaurante, a gente ama, gosta muito de comer, conhecer, então a gente gera essa expectativa para ir para o restaurante, e assim deve ser quando a gente vem para a igreja, irmãos, para ouvir a palavra de Deus, não importando quem é o canal aqui em cima, mas o que vai sair, a palavra de Deus, né? Essa é a expectativa que nós devemos ter quando a gente vem cultuar a Deus, quando a gente vem nos alimentarmos da palavra de Deus, como se a gente fosse um bom restaurante. No reino do Espírito, aqui é um restaurante estrela Michelin. Já ouviu falar em estrela Michelin, que é aqueles restaurantes chiquérrimos? Só que a comida assim é bem pequenininha, né? Eles vão dando um pouquinho de cada. Mas aqui, meu irmão, o nosso, como disse o pastor Joselito, a nossa grama está verdinha. Está verdinha. Então gere essa expectativa de quando você vir para o culto, de você estar ligado no mesmo Espírito, de você querer receber do Senhor. Pai, eu quero receber, o meu coração vai estar fértil, meus ouvidos vão estar atentos à Tua palavra. Amém? Baseado nisso, eu queria falar, não vou ler, eu vou falar um pouco de Cornélio, né? A maioria de nós conhecemos a história de Cornélio. A palavra diz que ele era um centurião, e ele orando, ele fala que ele era generoso em esmolas e tudo, era bem respeitado entre os judeus, e ele orando, ele teve uma visão do anjo, falando para ele mandar buscar Pedro, né? E engraçado que ele mandou os soldados irem lá buscar Pedro, e fala de comida, né? Que antes do almoço, Pedro estava com fome, e subiu ao eirado para orar. E durante a oração, Pedro se achou em êxtase, né? Como fala a palavra. E ele viu como se do céu descendo um lençol, com todo tipo de répteis, quadrúpedes, e uma voz dizendo: Pedro, mata e come. Aí ele olhou tudo aquilo, para quem não sabe, não era impuro para um judeu comer aquele tipo de alimento, e ele falou: nunca comi nada impuro. E essa voz se repetiu por 3 vezes. E o Senhor falou: não considere impuro aquilo a quem eu santifiquei. E pronto, acabou a visão. E chegaram essas pessoas para buscarem ele lá. Quando bateu na porta, o Espírito falou: vá com eles. E sendo assim, Pedro foi com eles, né? Os soldados falaram que Cornélio teve uma visão, mandou chamar e tudo. Pedro voltou para lá. E nisso fala que Cornélio reuniu toda a família. Expectativa. Cornélio, ele estava com expectativa de ouvir a palavra da salvação. Expectativa. Eu vou ler, tá? Essa história está em Atos 10. Vamos lá, em Atos 10. Atos 10. Atos 10. Aleluia. Diz assim, a partir do verso 38. Pedro começou a expor, né, a história de Jesus e diz assim no verso 39. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra, dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas, que designara de antemão, por nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar
que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe perdão dos pecados mediante o seu nome. Aqui que é o mais interessante, irmãos. Verso 44 diz assim: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Meu irmão, Pedro estava falando, contando a história, e o povo lá com expectativa, que palavra, que palavra. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre eles. Aleluia! Essa é a expectativa que eu quero andar todo dia, meu irmão. Essa é a expectativa que eu quero ter da palavra todo dia. Aquelas pessoas estavam atentas, elas nem tinham ouvido falar de batismo do Espírito Santo. E o que aconteceu? Verso 45, os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios, pois o ouviam falando em línguas, exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém negar a água impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! O Evangelho é para todo aquele que crê. Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia! Glória a Deus! Eu gosto de ler a palavra, porque a palavra ela gera fé no nosso coração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É o nosso alimento, que deve ser degustado, igual no restaurante Estrela Michelin, você tem que degustar aquele sabor, uma mistura de sabor, você vai degustando, você vai lendo o mesmo capítulo, o mesmo versículo, mas você tem uma interpretação diferente, algo toca no seu coração, como não tinha tocado antes, não é assim? Não é assim? Depois que nós fizemos o rema, a palavra não ficou, caramba, muito mais clara, eu botei uma lente aqui, parece que de grau, que está tudo mais fácil, não é assim? Amém? Eu quero falar desse livro aqui, O Espírito da Fé. Muito bom esse livro, meus irmãos, do Mark Hanks. E eu gostaria de ler uma parte que me chamou muita atenção. Eita, que eu estou vendo que eu estou precisando de óculos mesmo. Começa assim: há algum tempo vi um artigo da revista Times que chamou minha atenção. O artigo, o que está escondido nas partículas subatômicas, fala sobre a descoberta das partículas subatômicas, quarks, que foi feita no acelerador de partículas gigantes Tevatron, localizada em Chicago. Aqui são partículas subatômicas, algo muito pequeno, que eles queriam descobrir o que continha dentro, algo que não é visto a olho nu. Então, esse acelerador de partículas, elas fazem o quê? Elas se chocam, elas pegam essas duas partículas para se chocarem, para ver o que é que contém dentro, assim descobrir a existência do mundo, essas coisas todas, amém? E diz assim, a evidência veio de colisões entre prótons e antiprótons, subatômicos em velocidade muito alta. Não apenas as partículas subatômicas foram descobertas, como Tevatron, e tão poderoso que pôde investigar a estrutura das próprias partículas subatômicas, do que as partículas subatômicas são feitas, o que está oculto nas partículas subatômicas. E o artigo diz, isso aqui são cientistas, pessoas que têm o seu intelecto, alto QI, que a vida delas é buscar essas coisas, amém? Vamos lá, os físicos ficaram compreensivelmente radiantes quando descobriram o top quarks. Pelo menos 17 anos de pesquisa eles haviam encontrado o sexto, de acordo com os teóricos, o último dos menores elementos fundamentais da matéria, a ponta solta mais problemática do chamado modelo padrão da física de alta energia havia sido amarrada, ou pelo menos assim pensavam eles. De acordo com o relatório atual da revista Science, as mesmas pessoas que descobriram o top quarks
podem ter inadvertidamente feito uma descoberta muito mais revolucionária. Ao contrário, está acabando, irmãos. Ao contrário do que os físicos acreditaram, durante os últimos 30 anos, as partículas subatômicas podem não ser as unidades mais básicas da matéria no fim das contas. Existe algo menor que o átomo e o próton. Toda a matéria é composta dessa substância secreta. A resposta nos ajuda a ver a origem de todas as coisas. Ela poderia ser o que muitos cientistas acreditavam hoje. As partículas subatômicas são feitas de ondas sonoras. Ondas sonoras. Creio que essa é a resposta, por causa do que a Bíblia ensina. O menor elemento fundamental de todas as coisas são as ondas sonoras. Repetidamente está escrito em Gênesis, disse Deus. Disse Deus. Irmãos, quando eu li isso aqui, eu fiquei maravilhado. Maravilhado. Você está entendendo? Não adianta, meu irmão, a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a verdade. Para nós é muito mais fácil, porque a gente lê, acredita e pronto. Agora, isso é descoberta. É excelente. Eu fiquei, glória a Deus. Deus é bom demais. Que revelação. Que revelação. Então, aqui está a resposta. Para desfazer as obras de Satanás. Como? Falando. Emitindo ondas sonoras. Falando. 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 Você quer resolver? Fale. Fale. O que é que você quer ver? Quer ver o quê? Vitória? Fale. Está na aprovação? Está difícil? Tá, mas o que a gente tem que fazer? Falar. O mundo estava sem forma, vazia, um caos, e o quê? Disse Deus. Haja. O que é que nós temos que fazer? Falar. Está aqui a prova, cientista comprovou. Agora os crentes, às vezes, o que Satanás quer fazer? Calar a nossa boca. Calar a nossa boca. Como? Às vezes com o tempo. Eu vou matar aquele cara no cansaço. Porque a gente fica falando, não fica acontecendo, ele fica trabalhando e reunindo de tudo para não acontecer, para quê? Para a gente desistir. Eu estava ministrando aqui em cima no discipulado com a minha esposa sobre fundamentos da fé. E aí eu não ia nem falar. Aí a Lorena, conta do teu joelho, conta do teu joelho. Muita gente já ouviu aqui esse testemunho, mas eu vou contar de novo. Por quê? Porque foi o que mudou a minha vida. Quando eu cheguei no Rema, eu tinha que operar o joelho, eu tinha problema de menisco. Já contei, o Tiagão estava fazendo comigo, o Tiago Carioca fazia Rema comigo, a Marli também, um grupo excelente, a gente estava ali junto. E o Tiago chamou para o futebol, eu falei, Tiago, eu não posso ir, que eu estou para fazer uma cirurgia no joelho, que eu tenho um problema assim, assado e tal. Aí ele, tá bom. Mas aí, meu irmão, eu fui recebendo a palavra, e eu fui gostando. Eu fui vendo Cristo aquele que cura, declarar, falar. Aí eu, rapaz, eu não vou operar não, eu vou declarar a palavra. Tinha ido em 3 médicos aqui em Brasília, todos falavam que só ia parar de doer ou dobrar se eu fizesse cirurgia. Aí eu falei, não, eu creio nessa palavra, eu creio que isso vai se realizar. Mas quanto tempo passou? 6 meses declarando, mas eu mantive firme. Tive vontade de desistir? Tive. Eu falei, rapaz, eu acho que esse negócio não vai funcionar para mim não. Era o quê? O que o diabo estava querendo. Estava perto da minha bênção chegar. Eu declarando todo dia, acordava com o joelho doendo, sou curado e sarado. Meu joelho é perfeito. O meu joelho esquerdo vai ser mais forte que o direito. Era assim que eu falava. Eu subia a escada lá de casa, às vezes doía, e eu falava. Toda vez eu falava. Fiquei 6 meses declarando. Muitos crentes não querem passar, meu irmão, 3 meses, 1 mês que seja, declarando a palavra. Sabe, para receber uma bênção extraordinária. E às vezes, o que acontece? Por causa de um prazer, por causa de um pouco de tempo, ele perde a vida eterna. Agora, para declarar, para manter firme a sua confissão, confiando na palavra de Deus, às vezes a pessoa é vencida pelo cansaço. Porque Satanás ele vai fazer de tudo para aquilo que você falar não se cumprir. Ele é o nosso inimigo. Ele é astuto. A Bíblia diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Então a gente tem que identificar e falar, e manter firme a nossa convicção, crendo que a gente vai receber aquilo que a gente está falando. Amém? 2 Reis, capítulo 2, verso 19 ao 22. Diz assim,
alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra improdutiva. E disse ele, Eliseu, falando: põe um sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. E a frase seguinte é o quê? E até hoje a água permanece pura conforme o quê? A palavra de Eliseu. A palavra de Eliseu, é a palavra, irmão. Não deixe a palavra sair da sua boca. Não seja vencido pelo tempo. Continue a declarar a palavra. O Senhor Jesus foi provado no deserto. Também foi necessário o quê? Usar a palavra. Amém? Podemos aprender com o Senhor qual é o segredo para conseguir vencer esses momentos. Amém? Salmo 119, 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Nós temos que esconder a palavra do Senhor no nosso coração. E ela deve estar sempre pronta na nossa boca, para nós falarmos. Mas é para falarmos fé. É para falarmos fé. Porque muitas vezes a gente quer racionalizar a palavra de Deus. A palavra de Deus nunca vai ser entendida pelo intelecto, pela mente. A palavra de Deus é recebida no Espírito. Então, o seu Espírito é onde deve estar brotando essa palavra, é onde você deve estar falando. Por mais que a sua mente veja a situação errada, não. Olha a muralha, não tem como eu passar. Olha isso. Não, você tem que se agarrar. Há um espírito de fé dentro de você. E você tem que falar a fé. Foi assim com Davi. A minha intenção é que, vamos falar aqui das provações, né? Eu tinha Davi aqui, deve estar aqui, mas vamos lá. Vamos falar das provações. Tiago 1, verso 12, diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago 1, 2 e 4 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A nossa fé é provada, amém? A nossa fé é provada. A palavra diz que a fé sem obras, ela é morta. Para salvação não precisa de obras, amém? Salvação não, é pela graça, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Não é por obras, mas a fé, ela acompanha a obra, amém? 1 Pedro, capítulo 1, de 6 a 7, diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, deviam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, e genuína, a resultará em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. Hebreus 5, 7 a 10 diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia! Deus prova a nossa fé para quê? Para que nós possamos ser aperfeiçoados. Aperfeiçoados. Amém? Cada um no seu nível. Cada um vai crescer na fé. Essa é a vontade de Deus. Aqui a igreja é para isso. Vamos ter bebês, vamos ter criança, vamos ter uns mais maduros.
Todos nós estamos em crescimento, no crescimento da fé, amém? Eu não vou citar o nome da irmã, que eu aprendi agora com a minha esposa, que quando fosse falar com ela alguma coisa, fala, uma pessoa que eu conheço, para não expor muito a irmã, mas não é nela não, eu já aprendi, né? Porque depois teve um puxão de orelha lá em casa. Mas o inimigo perdeu, ele quis bagunçar, mas ele perdeu, porque a gente só sai das discussões mais unido. Sabe quando tu vai botar uma roupa para lavar assim, ixi, o inimigo está furioso. Rapaz, ele sai envergonhado. Mas a história, voltando ao assunto, sobre os níveis de fé. Uma irmã contou aqui no culto que ela teve um sonho com os filhos dela que iam viajar, não muito bom, que os filhos passavam por uma situação. E essa irmã contou esse sonho para uma outra, vamos orar por isso. E essas irmãs oraram. E na oração elas fizeram o quê? Elas não foram, pelo nível de fé, ela orou, descansou e teve fé na oração dela. Então o que aconteceu? Ela deixou a filha dela e o filho dela viajar, ir para aquele local que elas iam de boa. Glória a Deus, isso prova que um amadurecimento. Se fosse outra pessoa, poxa, eu tive um sonho que ia acontecer isso. Minha filha, você não vai, você vai ficar em casa, isso. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, mas eu estou mostrando, querendo que vocês vejam o nível da fé. Você orou, eu criei na minha oração e vai ser assim como eu orei. Amém? É um processo. Aleluia? Vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 1. Verso 18 e 19, diz assim, apóstolo Paulo dizendo para o filho amado dele, Timóteo, meu filho, dou a você essa instrução, segundo as profecias já proferidas ao seu respeito, para que segundo você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Aleluia. Gênesis 22, 1 a 3, o exemplo de Abraão. Diz assim, verso 1, 22, verso 1, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Deus que pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, respondeu ele, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão, prontinho, levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. Aleluia. Meu irmão, Deus sabia qual ia ser a decisão de Abraão, correto? Deus, ele é onisciente. Assim como no jardim do Éden, Adão e Eva, Deus sabia que Eva ia pecar, que Adão ia comer do fruto. Amém? Sabia. Deus sabia que Abraão, ele ia sacrificar Isaque, sendo obediente à voz de Deus. Deus não sabia disso também. Às vezes a gente se pergunta, mas por que Deus então pediu se ele sabia? Se ele sabia que Abraão ia ser fiel a ele e obedecer. Para esticar, meu irmão. Experiência. Nós precisamos ter experiências em obediência a Deus. Nós precisamos de experiências na fé para crescer. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. Eu não lembro agora onde está em Provérbios que diz assim, é melhor você encontrar uma ursa que teve seus filhos roubados de que você discutir com um tolo. Para o nosso raciocínio vai falar, rapaz, eu vou encontrar uma ursa que teve seus filhos roubados, eu vou discutir com esse cara aqui, eu falar da palavra para esse cara que não quer ouvir, que não... Às vezes a gente vai querer racionalizar a palavra de Deus, e a única coisa que nos cabe fazer é obedecer. É melhor encontrar a ursa. Está uma ursa ali e um tolo ali para discutir, eu vou na ursa, porque a palavra está dizendo isso. Isso é fé. Você fazer conforme está na palavra. Você obedecer a palavra, obedecer os comandos de Deus. Por falar em experiências, 1 Samuel 17, essa passagem eu acho fenomenal. E a gente sabe, Davi, né? Seu pai pediu para ele levar uns alimentos lá para os seus irmãos, 3 irmãos mais velhos que estavam
na frente da batalha lá, e Golias ficava aparecendo lá todo dia, desafiando todo mundo lá, e todo mundo com medo, né, de Golias, porque Golias tinha quase 3 metros de altura, né? E no verso 1 Samuel 17, 33 a 37, né? Davi, ele teve vários obstáculos. Primeiro, seus próprios irmãos zombaram dele. Ei, rapaz, tu já está na minha palavra aqui, né? Tu já está enxerido aqui, rapaz. Tu sempre é assim, já veio querendo saber. E aí Davi estava, o soldado falou, rapaz, quem matar esse cara vai casar com a filha do rei, não vai pagar imposto e tal. Davi já estava, opa, que maravilha, já se animou. E os irmãos colocando areia nele. Já todo mundo com medo, só Davi com o espírito da fé ali. Amém? Já começou a botar medo ali nele, já desprezou ele. E Davi falou, não, rapaz, eu encaro esse cara aí, eu encaro. Aí no verso 37, 33 diz assim, ó, respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá, que o Senhor esteja com você. Experiências. Davi, ele tinha tido experiências ao estar lá cuidando das ovelhas. Experiências de fé. Amém? Ninguém estava vendo ele lá não, era ele e Deus. Então, experiências que nos levam a lugares mais altos. Naquele tempo era o quê? Era o urso, era o leão. Agora é o quê? Era um filisteu de quase 3 metros, que todo o exército estava com medo. O cara saiu, o pessoal tudo corria amedrontado. Ninguém queria enfrentar o cara. Davi, segundo os estudiosos, com 17 anos, disse, eu vou enfrentar esse cara. E a gente sabe da história que Golias falava uma coisa, Davi rebatia. Davi falava, é você, hoje quem vai comer a tua carcaça aí, são as aves do céu aí, eu que vou arrancar a tua cabeça, tudo. Falou contra as palavras que Golias falou para ele, amém? Aleluia, fé na palavra de Deus nos leva a ter confiança no futuro. Davi enfrentou Golias sem medo de morrer, confiança no Senhor. Davi já havia sido ungido rei por Samuel. Ele sabia que iria chegar naquela posição, e não era Golias que ia atrapalhar. Aleluia. Davi, ele tinha sido ungido rei antes. Meu irmão, confiança na palavra. Eu vou ser rei, é esse incircunciso aí que vai me matar? O profeta veio aqui em casa, me ungiu rei, eu tenho uma promessa. Assim somos nós. Você não tem uma promessa? Aí às vezes você está dizendo, eu vou morrer, e a promessa não vai se cumprir? Não! Você tem uma promessa, meu irmão. Você tem uma promessa. Não deixe a situação, a pressão, te tirar o foco da tua promessa. Você não vai morrer, você não vai sucumbir diante dessa provação, diante desse aperto. Aleluia! Meu irmão, você não vai implodir, essa é a palavra. Eu acho que todos viram esse submarino, que, não sei, o cara queria mergulhar para ver o Titanic lá, era $250 mil, só para tu ficar 5 pessoas num submarinozinho, para ir lá ver o Titanic. Uma fatalidade, esse submarino implodiu. O que é implodir? Ele não estava com a estrutura preparada para aquela pressão lá embaixo. A pressão implodiu. Ele não estava forjado, preparado para receber aquele nível de pressão. Você está entendendo? Você está entendendo que, pela fé, a gente tem que estar preparado para não implodir? Porque a pressão do mundo cada vez vai apertar.
A pressão do mundo vai apertar, mas a nossa estrutura vai ficar mais forte. Mais forte. Porque Jesus falou o quê? Eu venci o mundo. Se ele venceu, meu irmão, já somos vitoriosos. Já somos vitoriosos. Como é que o vitorioso entra? Alguém assiste o UFC aqui? Como é que o campeão do UFC entra no cage lá? Não amarra danada. Todo pro desafiante, ele está lá menosprezando. Assim tem que ser nós. Nós já somos mais que vitoriosos. A gente vai entrar como no ringue contra o inimigo? Não pode ser assim. Mas como é que a gente vai conseguir enfrentar ele? Forjando o nosso interior, criando estrutura. Quanto mais forte ele vir, mais forte a estrutura aqui dentro vai ser. Amém? A gente é que nem um cordeiro, né? Nós somos um cordeiro, mas aqui dentro há um leão. Amém? O leão da tribo de Judá, ele habita dentro de nós. Amém? Não tem lobo velho que chega aqui perto, não. Quando ele vê, eita, que esse leão está despertando. Assim que tem que ser nós, né? Não vamos andar segundo a vista, não vamos andar segundo os sentimentos. Não, vamos andar na fé. Na fé que tem sido depositada no seu coração. Aprendendo a andar em amor, aprendendo a andar em comunhão com os irmãos, ajudando uns outros. Né? Isso aqui, eu estava vendo a ministração do pastor Bode, ele falou, a igreja é um hospital. Eu falei, caramba, eu já tinha falado isso também. A igreja é um hospital. Nós tratamos de tudo. Aqui você é curado espiritualmente, na sua alma, no seu corpo. Nós temos que estar abertos. Nós temos que estar abertos. Andando em amor, aprendendo, respeitando, recebendo a unção do pastor, sendo obediente, submisso. O pastor Bode falou, meu irmão, se você não tem a visão do verbo da vida, vá embora. Se você não quer ser submisso ao pastor, vá embora, porque tu vai atrapalhar. Está entendendo? Se você não respeita a hierarquia, se você não respeita uma autoridade onde você está sendo inserido, meu irmão, o que é que você está fazendo aqui? Você não honra, você não vai receber. Ah, não, mas eu vou receber do outro irmão. Não, o cabeça é ele. Eu não sei nem porque eu estou falando isso, pastor. Mas o cabeça da igreja tem que estar submisso, tem que estar recebendo. Ah, o pastor tem que estar desejoso para receber do que sai da vida dele. Não estou puxando o saco não, que eu não preciso disso. Meu irmão, mas você tem que honrar, seja quem for, que ele colocar aqui em cima, honre, porque ele é um homem de oração. Ele não faz as coisas baseado no que ele vê, que ele está vendo. Não. Amém? Eita, nós. Aleluia. Aleluia. Os desafios, diga assim, os desafios irão me fortalecer. Os desafios irão me fortalecer. Aleluia. Olha só, Davi precisava de Golias. Golias anunciou que Davi estava vindo. Golias não estava lá para matar Davi. Golias estava lá para apresentar Davi. Porque até Golias aparecer, Davi era apenas um pastor de ovelhas. Mas Golias colocou os talentos de Davi para fora. Golias separou Davi dos outros pastores de ovelhas. Golias colocou Davi onde Deus queria. Meu irmão, a razão de você estar lutando agora não é para sucumbir, mas Deus está te preparando para níveis mais altos. Para níveis mais altos. Amém? Deus está criando estrutura em você para níveis mais altos. Aleluia! Aí você pode estar pensando, caramba, mas é só eu que estou passando esse aperto. Eu vejo os irmãos ali, às vezes, alegres, com a cara boa, parece que está tudo tão bem. Meu irmão, todos nós passamos por aperto. Às vezes é a atitude do irmão que está sendo diferente da sua. Sabe, às vezes a gente tem que extravasar. Às vezes a gente tem que, dar uma carreira, rir, se alegrar por dentro, né? Olha o que fala 1 Pedro 5, 8 e 10. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão,
rungindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Aleluia! Estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Aleluia! Irmãos, às vezes você tem que extravasar. Às vezes você está sob pressão, seja qual seja a pressão, extravase. Extravase, grite, ore em línguas com mais fervor, corra, sabe? Estávamos aqui, eu acho que foi no culto de quinta, o pastor foi ministrar dízimos e ofertas. E meu irmão, eu estava numa unção, ele ministrando sobre dízimos e ofertas, eu estava ali sentado. E meu irmão, eu estava numa pressão. Mas eu peguei aquela palavra que o pastor falou, e eu falei, rapaz, mas não deu nem tempo de pensar, será que corre na hora de ministrar os dízimos? Será que não corre? Meu irmão, eu levantei e corri. Eu não quis nem saber. Glória a Deus, o irmão Araújo foi logo atrás de mim. Aí depois eu chegando aqui, o pastor Gerson. Aí eu, glória a Deus. Foi do Espírito. Meu irmão, às vezes a gente precisa romper com algo. Amém? Rompa. Faça. Se você acha que extrapolou ou não, depois Deus vai falar. Deus vai usar, o pastor vai te chamar. É melhor você pecar pelo excesso do que pela omissão, você ficar travado. Ixi, será que pode? Será que não pode? Será que eu faço isso aqui? Será que vão escandalizar alguém aqui? Não, meu irmão, seja livre. Seja livre. Amém? Aleluia. Então a confissão, ela constrói a estrada a qual a fé é transportada. A qual a fé transporta a sua poderosa carga. Aleluia. Sempre temos desafio na vida, mas não somos os desafiantes, né? Nós somos os campeões. Vamos fazer uma confissão aqui, meu irmão. Amém? Fale, confesso que tenho uma fé inabalável. Eu me mantenho firme e fundamentado nas verdades que Deus me deu. As tempestades da vida podem vir contra mim. E o diabo pode tentar me mover. Mas eu não me afastarei das promessas contidas na palavra. Essas promessas me pertencem. E por fé eu as reivindico neste momento. Sou forte e cheio do poder do Espírito. O inferno se afasta do meu caminho. Porque eu me posiciono na palavra de Deus. E me recuso a me mover. Aleluia, declaro isso pela fé em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, eu falo isso para o meu filho, pensando no meu filho, eu como pai. A gente sempre, quando vai pegar o Daniel na escola, a gente fala assim para ele, às vezes ele já saiu de um lugar que a gente deixou para estar em outro. E a gente falou para ele, quando a gente te deixar num lugar, pode passar o tempo que for, mas você fica onde a gente te deixou. Amém? Pode estar chovendo, canivete, ele vai estar lá, ele vai ficar lá naquele lugar, pode passar 10 minutos, 20 minutos, 30 horas, e a pessoa vai estar lá. Assim devemos ser nós com o nosso Pai. Nós temos que resistir. Deus nos orienta para resistir ao diabo, resistir, e ele fugirá de vós. Resistir ao quê? Não arredar. Eu vou ficar aqui, eu não vou recuar, não vou também para cima correndo que nem doido, eu vou resistir a ele. Eu vou resistir, e ele vai fugir. Ele vai fugir porque a palavra diz, amém? Olha essa frase aqui, ó. Embora a confissão construa a estrada, a nossa confissão construa uma estrada, nunca substituirá
o lugar da oração. Amém? Nossa confissão nasce da comunhão profunda com Deus, onde o nosso espírito está em comunhão com o Senhor Jesus. A confissão nasce dessa comunhão que nasceu a partir de um relacionamento de oração. Meu irmão, a oração, ela é fundamental. A oração, para nós mantermos a fé, ela é fundamental. O crente deve orar em todo o tempo. Todos os tipos de oração, com todas as súplicas, nós temos aprendido no culto de oração aqui sobre os diversos tipos de oração, né? Nós devemos estar sempre em oração. É oração em língua. A própria palavra diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Por que muitas pessoas estão sendo tentadas? Pela própria palavra diz: porque não estão vigiando ou orando. Porque a palavra diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Muitas pessoas estão na tentação por falta de orar e vigiar. Amém? Se você não ora e vigia em determinada área, você vai deixar um buraco para o inimigo atingir aquela área. Mas se você está sempre em oração, sempre vigiando em todas as áreas, o inimigo não vai achar brecha na sua vida. Amém? Aleluia! A banda pode subir? O louvor abençoado. Samuel no violão, ô glória. Irmãos, não é como a gente começa, é como a gente termina. Né? Nós não estamos correndo uma corrida de 100 metros do Usain Bolt, nós estamos numa maratona. Então não gaste toda a sua energia logo no começo e depois se canse. Seja maratonista, sempre naquele mesmo passo, mas sempre caminhando para frente. Porque às vezes você vai querer dar muito gás e depois você vai se cansar e vai querer recuar. Amém? Lembre-se que a nossa caminhada é de maratona. Salomão começou excelente, o homem mais sábio do mundo. Mas como é que ele terminou? Ele era tão sábio, escreveu tantos livros. Por quê? Era só no intelecto. O coração estava afastado. Por quê? Porque ele começou a desobedecer a palavra de Deus. A sua inteligência não adiantou de muita coisa no final. Todos nós sabemos o fim de Salomão. Amém? Ele construiu vários altares, teve várias mulheres, 700 esposas, 300 concubinas e quis agradar cada uma. Construiu altar de Deus estranho para um, altar de Deus estranho para outra. E o fim dele foi ruim. Amém? Então vamos ser perseverantes. Como a Duda falou, né? Intensidade, foco e firmeza. Glória a Deus, olha aí, vocês gravaram. Foco no Senhor, vamos manter o nosso foco no Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia.